Hello, hello, habitantes do mundo do Rô, tudo bem com vocês? Eu tenho reparado, principalmente no Threads, muitas pessoas colocarem blocos de textos, onde ela começa com: procuro pessoas, me conecte com pessoas, quero me conectar com pessoas, e começa uma lista de características sobre um determinado alguém que elas estão buscando, seja para amizade ou para relacionamentos amorosos. E aí eu começo a ler aquilo e olhar os comentários e eu vejo uma questão de muita idealização irreal. E é sobre isso que vamos falar no podcast de hoje. Então sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje o tema é idealização irreal. A sociedade, ela construiu muitos padrões estéticos que fazem as pessoas acreditarem que aquilo seja o melhor, o perfeito, o mais. E aí eu digo que não existe esse ideal, não existe esse perfeito. Porque o ser humano, ele é um ser mutável, variável, onde ele se melhora, se piora, se altera, se constrói, se desconstrói, por conta de muitas coisas. Então, quando a pessoa ela faz aquela descrição ali, eu fico imaginando, alguém consegue corresponder a todos aqueles requisitos? Porque assim, a maioria deles eu não consigo completar nem metade, às vezes nem um terço. Por quê? É muitas coisas, muito, como que eu posso dizer, que não seria relevante. Vou entrar em assuntos de idade primeiro. Eu sinto um etarismo, um preconceito tão grande de idade que as pessoas delimitam meio que a diferença de idade entre elas e as pessoas com quem elas convivem tem que ser muito curta. E que alguém que seja 10, 15 anos de diferença delas, seja para mais ou para menos, já é um problema. Já é quase como se fosse um absurdo uma pessoa de 20 anos ter amizade com alguém de 35 ou 40. E aquilo, quando eu leio, eu fico totalmente desconfortável, porque eu fico, gente, mas espera, não é porque uma pessoa tem uma diferença de 20 anos para mais ou para menos que vai fazer aquela pessoa ser melhor ou pior do que eu, ou do que o outro. Isso pra mim é puro etarismo e é uma coisa horrorosa. Questão de religião. A não ser que a pessoa seja extremista dentro da religião dela, e aí já não é certo, todas as religiões pregam amor ao próximo, pregam harmonia, pregam compaixão, pregam só coisas boas. E aí, quando eu me deparo com algumas questões de religião, nessa lista de características da pessoa ideal, eu fico tipo, ok, mas por que que religião é uma pauta? Porque se uma pessoa é de uma religião A e outra é religião B, e todo mundo se respeita, não tem mal nenhum. Ué, no dia que for o evento da religião A pessoa da religião A vai lá. Se o da B quiser ir junto, beleza. Se não quiser, não vai, ninguém é obrigado a ir em lugar nenhum. E assim ao contrário. O da B vai na religião B e se o da A quiser ir junto, vai bem. Se não quiser, paciência. Eu acho que isso não deveria ser imposto ou discutido entre ninguém, porque não faz sentido nenhum. É só a pessoa não ir, se ela não quiser. E se ela quiser, vá, aprenda, escute, tente entender a religião do outro e talvez você encontre uma forma de mostrar para a pessoa o que que a sua tem de igual ou de diferente e depois vocês chegarem num consenso sobre
posicionamentos sobre coisas em comum ou sobre coisas de diferenças e construir algo bacana. Às vezes, eu falo por mim, muitas coisas dentro das religiões que eu já convivi, eu sempre vi pontos bons e pontos não tão bons dentro da minha ótica. Só que isso não faz com que eu vá pegar a outra religião que é diferente da minha e achar que a do outro é pior do que a minha só porque eu não concordo com algumas coisas. Não, para mim são questões de diferenças e que em algumas coisas eu vou achar bacana e eu vou falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, concordo, acho o posicionamento dessa religião muito melhor do que às vezes a própria que um dia eu tive. Eu acho que isso é muito bacana para o crescimento social, mas muita gente coloca isso num entrave muito grande. Aí a outra questão é a questão estética de beleza ou padrão de corpo. Gente, quanta superficialidade, quanta futilidade que eu me deparo nesse ponto. As pessoas começam com questões de corpo. Porque tem que ser uma pessoa que vá em academia, tem uma pessoa que treine, tem uma pessoa que tem uma vida saudável, que tem que ter isso, aquilo, aquilo, outro, e não sei o que, e tarará. E eu fico tipo, gente, mas espera. O corpo é de cada um. Cada um faz com o corpo o que quiser. Se a pessoa quiser se entupir de hambúrguer todos os dias, mesmo sabendo que aquilo vai matar ela de colesterol, o problema é dela. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe as consequências que aquilo vai ter. Aquele consumo altíssimo de gordura e de sal vai ter prejuízo pro corpo dela. Assim como uma pessoa que bebe álcool todos os dias, numa quantidade alta, ela sabe o que aquilo vai ter de retorno no corpo dela. Então, você querer impedir que o outro faça aquilo ou não, eu acho muito exagero. Você não querer namorar com alguém que beba é, descontroladamente é uma coisa. Agora, você não querer nem amizade de alguém porque a pessoa às vezes bebe um pouquinho a mais do que o seu padrão de construção social, isso faz com que você tá julgando a pessoa sem antes conhecer. Porque às vezes aquilo que ela faz não é rotina. Às vezes aquilo que ela faz não é uma constância. Às vezes um dia você a viu fazendo alguma coisa, você já criou um preconceito sobre ela absurdo. E aí é o ponto que eu ia falar dessa idealização irreal. Porque as pessoas, elas só se baseiam em respostas curtas de redes sociais ou de aplicativos de conversa, seja WhatsApp, Instagram ou até algum aplicativo de relacionamento, e elas acham que aquela resposta ela é a suprema e muitas vezes o que a pessoa está respondendo ali não é exatamente quem ela é, porque ninguém é apenas uma coisa, ninguém é só uma resposta de sim ou não. Uma pessoa, ela tem um comportamento, ela tem uma resposta, ela tem uma reação de acordo com dezenas de fatores. Às vezes, uma pessoa que gosta de beber, mesmo que ela não seja uma pessoa que beba muito, dependendo do nível de estresse ou às vezes alguma coisa muito ruim que aconteceu, ela usa aquilo de válvula de escape. E você não vai poder julgar ela como um alcoólatra, porque um dia, em um ano de 365 dias, ela extrapolou. Você não sabe o que que fez ela extrapolar. Você não sabe o que que fez naquele um dia ela tomar um porre porque ela estava assim, no fundo do poço. Você não sabe. Então, são essas coisas que eu acho muito irreal. É uma construção, uma idealização muito inalcançável, porque ninguém é apenas uma coisa o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo.
A não ser que a pessoa tenha alguma condição de saúde, ok? Ok. Ninguém é nada o tempo todo. As pessoas mudam. Seja emoção, seja comportamento, seja pensamento, sejam muitas coisas. As pessoas, elas não são constantes. Porque se tudo fosse constante, o mundo seria uma merda. Porque seria um tédio só. Porque seria tudo muito monótono. O que faz a gente ter emoção na vida é a inconstância. Porque se não existe inconstância, as coisas não vão mudar em nada. E vai ser sempre a mesma coisa eternamente. E já teria todo mundo morrido de tédio. Porque chega uma hora que as coisas se tornam tão monótonas, tão invariáveis, tão constantes, tão mornas que o interesse sobre qualquer coisa se desfaz. Por isso que muitas vezes as pessoas largam relações, cursos e cidades, empregos e afins, porque ela começa a olhar para aquele ao redor, ela não vê mais graça nenhuma. Ela simplesmente fala: acabou a graça, acabou o brilho no olhar, acabou, como diz o povo, as borboletas no estômago. Tá simplesmente algo tão morno que ela simplesmente pega as coisas e vai embora. Então, quando a gente fala dessa idealização irreal, e eu falo que é uma coisa muito absurda, é porque as pessoas elas criaram padrões baseados numa construção social com um estruturalismo muito machista, patriarcal, de idealização de muitas coisas que, desculpa, mas elas nunca vão conseguir alcançar. Elas nunca vão conseguir encontrar alguém que cumpra todos esses requisitos. Porque não tem, não existe. Ninguém é 100% igual o que você quer. Ninguém é 100% igual o que você almeja. Ninguém é 100% igual a você. Até porque você não é 100% você todos os dias. Até porque o você de 5 anos atrás não é o mesmo você de hoje. Porque tudo que acontece diariamente faz você mudar, faz você crescer. Assim, esperamos nós, né? Faz você avançar na vida. Porque se você fosse a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás, você não teria evoluído em nada do que aconteceu. Você estaria sendo uma pessoa totalmente irredutível, uma pessoa totalmente fútil. Porque você não iria estar melhorando em nada de tudo que aconteceu na sua vida nos últimos 5, 10 anos. E desculpa, mas sempre acontece algumas coisas. Sempre acontecem coisas boas e ruins. Você sempre tem processos que vão te tirar dali da zona de conforto. Seja na vida amorosa, relacionamento, família, whatever. Vai ter sempre coisas que vão acontecer, porque o mundo é assim. Então, quando alguém coloca aqueles textos lá nas redes sociais e elas escrevem uma pessoa ideal para a vida delas, gente, elas não vão encontrar nunca, porque é impossível. Vocês vão começar a perceber que nos comentários dessas publicações vão ter pessoas dizendo, ai, elas vão responder referente a uma coisa, às vezes duas, ou às vezes no máximo três, porque às vezes o quarto item já não é 100%. Às vezes o quarto item já é só 50%, 75%. Às vezes o quinto, sexto item já é só 25% de compatibilidade. Já começa a cair. Porque achar tudo 100% idêntico não funciona. E aí vocês vão começar a reparar que essa busca ideal por alguém perfeito e nananãs vem dessa construção social patriarcal, machista, heteronormativa, da deusa ou do herói, né? Aquela coisa inalcançável. É só vocês lerem, tem diversos livros, desde mitologia grega até coisas mais recentes. É, o homem perfeito, o herói, o poderoso, o guerreiro, a mulher é a deusa, bela, inteligente, inalcançável. Gente, isso é mitologia.
Isso é fantasia, isso não existe. Na vida real, o negócio é bem diferente. Então, assim, parem de querer repercutir esse discurso de que existe esse padrão, de que existe essa construção, de que existe um além perfeito, porque, desculpa, vocês vão se frustrar. Vocês vão se machucar e, pior, vão criar mais insegurança nos outros. Se vocês voltarem uns episódios para trás, tem episódio falando sobre insegurança, sobre outras questões de relacionamentos que vão combinar com o que eu tô falando hoje aqui. Porque são coisas que vão estar sempre interligadas. Porque quanto mais você reproduz um discurso, mas do outro lado você vai criando inseguranças, você vai criando preconceito, você vai criando discriminação, você vai criando um monte de coisa, porque você está recriando, replicando e mantendo um discurso para frente. Você está levando aquilo adiante. E aí isso continua produzindo essas questões, continua discriminando, segmentando, marginalizando aquilo que não atinge aquele padrão ideal. E, infelizmente, a sociedade ela é muito mais imperfeita do que perfeita. Existe muito mais pessoas que não são iguais do que iguais. Até porque os iguais, além de serem raros, eles não são iguais 100%. Se nem gêmeos que saíram da mesma mãe são iguais, que dirá pessoas que não são da mesma mãe. Como que elas vão ser iguais? E é isso que eu finalizo o podcast de hoje. Um beijo e até o próximo episódio.